Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais um pós-planejamento depois de algumas semanas. Peço desculpa para vocês pela demora. Deixei guardadinho aqui todos os jogos que eu queria comentar desde a época que eu não tinha gravado. Então não vou pular muito. Provável que esse pós-planejamento seja um pouco mais longo, mas eu quero abordar a maioria das coisas aqui, tá? Primeiro, tive que passar por uma cirurgia e ainda vou passar por algumas por conta desse problema ósseo que eu tenho. Foi um tombo, para quem não sabe ainda, foi um tombo que eu tive na minha adolescência, que foi bem grave, né, em relação a quebrar alguns ossos por aqui, fratura exposta, mas eu fui descobrir o problema aqui na face, né, bem depois, quando eu perdi o meu dente da frente. Esse dente aqui, ó, ele é provisório até hoje, porque eu não tenho osso para acoplar o implante. E eu comecei a perder também o do lado, porque essa perda óssea, à medida que o tempo vai passando, ela está aumentando, né? Então, relativamente é grave, mas eu estou tratando, e isso infere em várias cirurgias, microcirurgias que eu tenho que fazer. Às vezes você me vê aqui com o rosto muito gordo, não necessariamente por conta do peso, mas é isso, tá? Eu evitei trabalhar esses dias. Faz tempo que eu não coloco dinheiro no mercado, porque eu tenho tido dificuldade, não vou dizer motora, tá? Mas eu tenho dificuldade para enxergar. Estava tendo dificuldade para enxergar essa vista aqui, por isso que eu já estou conseguindo gravar agora. E eu senti que o remédio me deixava um pouco mais lento, né? A medicação me deixava sonolento, né? Acho que devido aos antibióticos, né? Então eu resolvi, falei, não vou arriscar o meu dinheiro nisso. E obviamente também a questão emocional, né? Você toma um prejuízo às vezes num jogo que você está esperando não trabalhar já pela situação, e aí você é teimoso, faz as coisas que você falou que não ia fazer e acaba tendo que assumir depois psicologicamente, emocionalmente. Então eu resolvi não fazer nada. Faz muito tempo que eu não volto para os mercados. Provavelmente voltarei nessa semana agora de Champions, jogo da volta da Champions, tá? Dito isso, vamos continuar. Espero que agora eu consiga botar em prática o meu planejamento aqui para o clube de membros. Tem muitos vídeos que eu quero gravar sobre leitura de jogo, sobre metodologia, sobre estudo de casos, sobre mercados, mas sempre vai acontecendo alguma coisa. Enfim, vamos passar por isso. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tá bom? Vamos começar matando a data FIFA, que foi lá no finalzinho de março, né? Deixa eu ver se teve alguma surpresa por aqui. Eu lembro que numa segunda-feira, dia 25, eu tinha comentado para fazer Suécia e Albânia. Era um jogo onde a Suécia havia perdido para Portugal anteriormente e fazia um jogo contra a Albânia, que também havia perdido para o Chile. Estou tentando puxar de memória, tá? Não vou conseguir lembrar de tudo. Era uma vitória que eu esperava da Suécia, mas daria para ter esperado uma cotação mais alta, visto que o gol foi no segundo tempo aos 62, provavelmente daria para ter pego essa vitória aqui. Não sei se a Suécia jogou tão bem. Montenegro e Macedônia, eu confesso que eu não vi. Foi um jogo relativamente abaixo. Eu acho que eu estava esperando um jogo mais over aqui, devido às últimas partidas entre eles, né? Tinha sido 4-1, 2-1, 2-1. Então acho que eu esperava algo um pouco mais. Deixa eu dar um zoom aqui. E por último, Chipre e Sérvia. Eu também imaginava uma Sérvia vencendo por mais gols, tá? Porque eu acho que a Sérvia fez... Ah, tá. Eu tô com um fio aqui em cima do mouse. Eu acho que a Sérvia tinha tomado algum cacete uma partida anterior. Exatamente, aqui, ó. 4-0 para a Rússia. Imaginei uma resposta da Sérvia, mas a Sérvia só se preocupou mesmo em vencer o Chipre de maneira protocolar. Então, fechamos aqui a segunda-feira de data FIFA. Na terça-feira, tivemos o jogo do Brasil, né? Acho que foi o principal jogo do dia. Deixa eu vir aqui para o dia 26. Colocar todos os jogos aqui e voltar. O Grêmio venceu o Caxias na semifinal. Faz tempo isso daí, né? Lituânia venceu novamente o Gibraltar. No agregado ficou 2-0. Então a Lituânia não foi rebaixada da Nations. Isso aqui era um rebaixamento de Nations. E o Gibraltar acabou rebaixado. A Geórgia fez aqui uma disputa contra a Grécia nesse dia.
era um jogo valendo classificação para a Euro, fase de grupos. Era muito importante para as duas seleções e, imaginando nisso, eu imaginei um jogo under. Até que saísse o primeiro gol, obviamente, porque ninguém queria se expor. E foi mais ou menos o que aconteceu, né? A Geórgia acabou passando aqui nos penais. A Ucrânia venceu a Islândia, não foi fácil, teve que virar o jogo. Provavelmente uma possibilidade de virada aqui para trabalhar no trade era possível. Foi um segundo tempo de muita pressão da Ucrânia. E a Polônia passou nos penais contra o País de Gales. Também era um jogo que eu esperava, um jogo parelho, que eu esperava um jogo mais under, mais estudado. Eram jogos, tanto da Geórgia quanto da Polônia, que tinham aptidão para abrir, né, caso o placar fosse desempatado, porque aí tinha necessidade do outro lado e tudo mais, só que acabou não saindo, né? Aí tivemos uma série de amistosos. A República Tcheca venceu a Armênia, já havia vencido antes a Noruega. A Noruega empatou contra a Eslováquia, de novo se complicando no final. Isso aqui vale para a gente ficar de olho, né, nos próximos amistosos, porque a Noruega ela não se classificou para a Euro, né? A geração do Odegaard, do Haaland, do Sorloth, mas infelizmente não vai muito longe não essa seleção da Noruega. Diferente da Bélgica, diferente da Croácia, né? A gente fala da seleção belga, a seleção croata, a seleção da Noruega também é uma equipe que tem bons jogadores, uma boa safra de jogadores, mas não vai muito longe. E mais uma vez tomando gol, se complicando. No finalzinho, o Haaland ainda perdeu um pênalti por aqui. Outro amistoso que eu tinha separado era Inglaterra e Bélgica, né? E esse era um jogo que eu esperava um over goals, porque a Inglaterra foi cobradíssima depois da derrota por 1-0 para o Brasil. Normal, a gente tem que aceitar que naquele momento a odd da Inglaterra era justa. A gente fica, não era justo, o Brasil não pode estar a tal odd. Gente, era início de trabalho da seleção brasileira. Tanto é que depois no jogo contra a Espanha, o Brasil não jogou bem. Era início de trabalho, a Inglaterra já vinha com um trabalho consolidado e acabou jogando bem contra a Inglaterra. Mas eu não acho que a cotação da Inglaterra estava errada. Acho que o mercado previu um jogo onde a seleção brasileira estava recomeçando. E era mesmo. Acabou que a Inglaterra teve dificuldade, não conseguiu passar pela defesa do Brasil e foi cobrada. E essa cobrança gerou, obviamente, um jogo mais agressivo contra a Bélgica. Começou saindo atrás do placar, empatou, tomou o segundo gol e foi buscar no último lance do jogo com o Bellingham um empate. Valia de alguma coisa? Não, não valia de nada. Era só amistoso. Mas estava jogando em casa, né? Muita torcida e tudo mais. A Alemanha era a favorita contra a Holanda, achei essa cotação baixa, né? Isso também devido ao início de trabalho da Alemanha. A Alemanha ainda está numa fase de reconstrução. Porém, a Alemanha volta a vencer um jogo aqui de virada. Destaque aqui para o Füllkrug, que marcou o gol no final. Mas, obviamente, o Füllkrug foi o menor dos destaques dessa seleção, que está de volta, vamos dizer assim, ao páreo. Principalmente, acho que cresceu na hora certa por conta dessa aproximação com a Euro em casa. Não sei se é uma das favoritas ainda, porque o trabalho está começando. Para mim, a Holanda é uma seleção ainda melhor do que a Alemanha, por enquanto, mas começou a dar liga, né? Áustria e Turquia era um jogo esperado para gols desde que tivesse o primeiro gol no jogo. A Áustria marcou cedo, a Turquia foi para cima e depois que a Turquia empatou, só deu Áustria. A Áustria goleou a Turquia por 6-1. Eslovênia e Portugal foi um jogo que deixou a desejar, né? Portugal tomou 2 gols aqui da Eslovênia. Tipo de jogo onde, se você não tiver gestão, você toma porrada, né? A gente vai falar sobre isso nesse planejamento. Eu tô vendo muita gente se lamentando. Nossa, quando um favorito perde, é um chororô do caramba, é uma lamentação. Gente, faz parte. Faz parte, bola para frente. Se você é uma pessoa que cumpre o que tem que ser cumprido no seu método, você aplica uma gestão coerente, é um prejuízo. Eu vejo tanta gente arrancando cabelo por causa de prejuízo. Ah, mas não posso ter. Sabe por quê? É porque quando tem uma sequência de lucro, fica endeusando o lucro. Aí posta em rede social, faz fotinha, aí manda chora Denise, chupa Denise, né? Aí faz o escarcel. Quando toma prejuízo, foi o juiz, foi tal coisa, foi o tipster, foi o canal do YouTube, foi o fulaninho que deu a tip errada. Assume os seus BO, cara.
Prejuízo a gente tem o tempo todo. Caralho, ó, eu juro pra vocês. Depois que eu comecei a trabalhar no mercado de gols, no Match Odds não tanto, porque no Match Odds, querendo ou não, nas metodologias que eu trabalho, eu não tomo tanto prejuízo. Ainda mais se eu que sou chato com a leitura. Mas no mercado de gols e nas recuperações de resultados, nas alavancagens, puta merda. Eu tive que aprender a lidar com prejuízo todo dia. É tão normal para mim tomar prejuízo, porque faz parte, é uma somatória de lucro e prejuízo. Eu falo isso sempre aqui para vocês. Parece clichê, mas enquanto vocês não enfiarem isso na cabeça e prejuízo continuar assustando vocês, tirando vocês do sério, mexendo com o emocional de vocês, pô, tá errado a gestão. Se o prejuízo mexe com o teu emocional, tá errado a gestão. Se o prejuízo mexe com o seu dia, tá errado a forma como você está lidando com o lucro. Porque se você endeusa demais o lucro, você tem medo do prejuízo. Não tenha medo de tomar prejuízo. Senão você vai ficar amarrado no mercado, você vai querer nem clicar. Faz parte, cara. Eu não vi esse jogo, eu não estou dizendo aqui que Portugal amassou ao ponto de merecer um back e aí tomar os 2 gols aqui seria... Mas se foi, paciência. Paciência. Tem posição boa que a gente vai entrar e vai tomar gol. Tem posição ruim que a gente vai entrar e vai pegar gol. Faz parte, mas nossa, cara. Esse endeusamento no lucro é o que faz vocês não estarem preparados para prejuízo. Parece que vocês não querem tomar prejuízo nunca. Caralho, não é possível, meu. Vocês têm medo do quê? Perder dinheiro é normal. Alô? Você está nas apostas, você está numa área de trade. Você arrisca dinheiro para ganhar dinheiro, perder dinheiro é normal. A gente gosta de ver extrato de lucro, mas você já viu o seu extrato de vezes? Se você juntasse todos os prejuízos que você tem, ignora o lucro, só os prejuízos. Faz parte, cara. É o endeusamento do lucro. E aí muita gente fala, Theo, por que quando você tem um lucro você não comemora? Pô, eu comemoro, eu fico feliz, mas não preciso postar para todo mundo ver toda hora. Não preciso ficar compartilhando meu resultado toda hora. Por quê? Porque eu tomo prejuízo pra caralho também. Aí eu tenho que ficar postando meu lucro, meu prejuízo é o quê? É um diário? Eu tenho que prestar conta com quem? Tem que prestar conta é que tem grupo de tip, que tem que ficar postando planilha. Pô, se eu não preciso endeusar meu lucro, eu não vou também endeusar meu prejuízo, vai ser normal. Para você ter uma vida longa aqui na nossa área, cara, você precisa normalizar o prejuízo. Pode ser bobeira o que eu estou falando para vocês, mas faz parte do processo. Enquanto você continuar elevando a sua balança emocional no lucro, quando você tiver prejuízo, sempre vai ser um problema. Enquanto você tiver problema em tomar prejuízo, você não vai longe aqui. Você vai estar sempre depositando. Não adianta. Primeiro você tem que cuidar da sua gestão, das suas metodologias. Mas, se no lucro você fica eufórico e no prejuízo você fica triste, tem alguma coisa errada. Ainda mais dependendo do tipo de metodologia que você usa, né? No mercado de gols, então, meus amigos. Vamos lá. França e Chile, 3-2 para a França. O Chile chegou até a surpreender, né? Fazendo um gol no início. E aí o 3-3, Brasil e Espanha. Uma arbitragem maluca, né? Dando pênalti para tudo quanto é lado. Enfim, eu acho que foi um jogo que trouxe a gente para a realidade de novo de que o Brasil está começando o trabalho. Ok? Está começando o trabalho. Acho que muita gente criou muita expectativa depois daquele jogo contra a Inglaterra. A Espanha também cometeu muitos erros, mas o juiz, meu Deus, dando pênalti para tudo quanto é lado. Para mim, destaque nesse jogo, o Lamine Yamal jogou muita bola, tá? Eu acho que foi isso, então, de data FIFA. Vamos para frente. Aí tivemos a semifinal do Campeonato Paulista no dia 27, como principal destaque, né? O Santos passou pelo Bragantino. Na Copa do Nordeste, o Vitória bateu 13, o Sport o Juazeirense, o Ceará bateu o Itabaiana e acho que foi isso, né? O Botafogo foi campeão aqui para cima do Boa Vista. Acho que esse foi até o jogo de ida. No dia 28, era argentino, né? Tinha que ficar de olho aqui, na minha opinião, no Argentinos Júnior fora de casa. Achei uma cotação muito alta do Argentinos, por mais que ele fosse melhor em casa do que fora. Eu não me lembro o que eu falei aqui do jogo do Rosário com o Barracas, juro para vocês.
Mas era um jogo bom também para se ver. E o Palmeiras não jogou bem contra o Novo Horizontino, mas passou para a final do Campeonato Paulista. Vamos para quinta-feira, dia 28. Aliás, desculpa. Sexta-feira, dia 29. O Benfica. Aí voltamos aos campeonatos europeus, depois do. Passarinho aqui fora tá, ó. Não é na gaiola, não, tá? A gente não tem gaiola de passarinho, não. Aqui é o sítio mesmo, ó. Tá tudo desarrumado aqui ainda. Mas não é. De vez em quando ele para aqui na janela e começa o show. E não para. E aí, se eu não concentrar, eu vou embora aqui na concentração. O Benfica venceu o Chaves por 1-0 apenas, placar magro, né? 2 pênaltis perdidos. O Sporting venceu o Estrela por 2-1. Mais um jogo do Sporting, a gente vai falar disso lá na frente, onde o Sporting toma gol e tá tendo que virar jogos. Isso é um problema / conceito aqui, que a gente tem que ficar atento. Acho que ficar atento é uma boa palavra. E o Huracan enfrentou o River. Isso aqui é um jogo que eu esperava o River jogando melhor, tá? O River teve bastante pressão, mas acabou perdendo. Sábado, dia 30, destaque para Napoli e Atalanta. Esse jogo aqui embaixo. A Atalanta venceu por 3-0 o Napoli. Eu imaginava um Napoli melhor. Aqui eu me surpreendi. Na verdade, não porque eu me desfiz da Atalanta. A Atalanta é um excelente time. Mas porque o Napoli já tinha tomado a sua costa na Champions League, já tinha melhorado com esse novo treinador. A Atalanta tinha um jogo importante ao longo da semana. Na outra, ainda assim, o Napoli tomou um cacete. É difícil confiar no Napoli em casa, né? Para quem está vendo já essa questão recente. O Napoli agora empatou com o Frosinone 2-2. Várias vezes o Napoli dá esses vacilos, né? Mas enfim, eu fui Neymar aqui e confiei no Napoli. Leverkusen e Hoffenheim. Leverkusen que já é campeão alemão, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo. Virada nos últimos segundos do Patrick Schick para cima do Hoffenheim. Mais um jogo onde o Leverkusen toma gol e tem que virar o jogo. Tinha acontecido já com o Karabag, mas não fez falta, né? O Leverkusen passou, já tem uma boa vantagem contra o West, a gente vai falar disso, e também já foi campeão. Tottenham e Luton. Mais um jogo onde o Tottenham toma gol e tem que virar o jogo. Também é comum, né, o Tottenham tomar gol por aqui. E o Bayern e Dortmund, que chocou aqui muita gente. Depois de 10 anos, se eu não me engano, o Dortmund consegue vencer o Bayern na casa do Bayern e jogou melhor. O Bayern de Munique já tinha mandado a Bundesliga para o cacete, mas ainda assim era um Der Klassiker, né? E ainda assim o Dortmund venceu. Logo depois desse jogo eu criei muito mais confiança no Dortmund e acabei me decepcionando no jogo do Atlético, da Champions. Faz parte. O Flamengo venceu o Nova Iguaçu aqui no primeiro jogo, depois acabou sendo campeão. O Grêmio empatou com o Juventude no primeiro jogo, depois acabou sendo campeão. O que mais que teve? O Brentford e o United ficaram 1-1 com golzinhos no final. O Aston Villa venceu o Wolverhampton. O Chelsea empatou com o Burnley. Mais um jogo de time de rebaixamento que o Chelsea empata, né? E teve esse jogaço aqui entre Newcastle e West Ham. O West Ham chegou a estar vencendo por 3-1 e acabou tomando a virada. Eu acho que foi isso, né? Como destaque, vamos para domingo, senão a gente gasta muito tempo. Domingo o Botafogo confirmou o título, o Santos venceu o primeiro jogo de ida contra o Palmeiras, depois acabou ficando com o vice-campeonato. O Liverpool teve que virar o jogo novamente contra o Brighton. Aqui começou, né? O City e o Arsenal empataram 0-0. Real Madrid meteu 2 no Bilbao. O Bilbao focado, se eu não me engano ainda, era um jogo antes da final da Copa do Rei. Que mais? Stuttgart empatou 3-3 com o Heidenheim. Foi um jogaço esse aqui, tá? Puta jogo. O último lance do jogo aqui, o Undav fez o gol do Stuttgart. Você vê que eu ainda tô meio lento no processamento de informação. O que eu tinha marcado aqui a mais era só isso, né? E tinha os estaduais. Vamos para segunda-feira, dia 1 de abril. Segunda-feira, dia 1º, né? O Atlético de Madrid venceu o Vila Real, não era um jogo que eu tinha separado. Era Lecce e Roma, que eu queria fazer, ficou 0-0. E Inter e Empoli, a Inter venceu por 2-0.
Bolonha venceu a Salernitana. Bolonha continua na briga. Achei que já queria cair, mas continua na briga. O Braga venceu o Portimonense. O Braga era um jogo extra aqui. Na terça-feira tivemos a decisão das semifinais da DFB Pokal, começando, né? Vou vir aqui embaixo primeiro, ó. O Saarbrücken terminou o sonho do Saarbrücken, depois de eliminar Karlsruhe, Bayern de Munique, Frankfurt, Borussia Mönchengladbach, acabou eliminado pelo Kaiserslautern, que está na segunda divisão, quase caindo para a terceira, né? E acabou o sonho aqui do Saarbrücken. A Juventus fez o primeiro jogo contra a Lazio da Copa Itália, venceu por 2-0, uma vantagem bem consolidada aqui, imagino eu. O West Ham enfrentou um Tottenham no jogo isolado da Premier League, que está aqui. O jogo foi 1-1. E tivemos Libertadores Sul-Americana, né? O Grêmio começou com o time reserva contra o The Strongest, na altitude, uma derrota já esperada, né? A LDU perdeu para o Universitário no Peru. Isso aqui até que foi bom para o Botafogo, mas depois a gente vai falar disso. O Flamengo com homem a menos conseguiu tomar um empate do Milionários. Péssimo resultado para o Flamengo. O Internacional empatou com o Belgrano. O Atlético goleou o Ameliano. O Corinthians ficou no 1-1 com o Racing. E o Argentino Júnior venceu 3-2 o Nacional. Eu acho que dos brasileiros que tinham disponíveis aqui era isso, né? Na quarta-feira, vou começar já com Libertadores aqui em cima. O Botafogo teve dificuldade contra o Barranquilla, surpreendendo muita gente. Eu imaginei um Botafogo no tapetinho jogando melhor que o Barranquilla. Tomou um vareio. O Palmeiras empatou com o São Lourenço, também com um time misto, por conta da final do Paulista. O Fortaleza venceu o Trinidense na Sul-Americana. O Bragantino venceu o Coquimbo Unido por apenas 1-0. Achei pouco. A diferença técnica dos dois aqui é muito grande. O Boca não conseguiu ganhar do Nacional Potosí. E o Fluminense ficou barato isso aqui, tá? O Fluminense podia ter perdido esse jogo. Foi até um bom resultado. O Fluminense não jogou tão bem essa partida, acredito eu. O City goleou o Aston Villa. Isso aqui vai fazer uma diferença danada no futuro, né? Porque, por exemplo, o Arsenal não venceu, o Aston Villa perdeu. Aqui o Arsenal venceu o Luton Town. Acho que era isso, né? Teve o Fiorentina e a Atalanta na Copa Itália. 1-0 Fiore. E o Leverkusen, que confirmou sua vaga na final da DFB Pokal contra o Fortuna Düsseldorf, sem dar chance para o Fortuna. Até imaginei que o Fortuna poderia querer complicar. Não deu chance nenhuma para o Fortuna Düsseldorf. Quinta-feira, dia 4. O Liverpool venceu o Sheffield United de novo, se complicando em algum momento do jogo, tomando um empate, um gol contra, e aí teve que fazer gol no final, mas ainda assim um Liverpool exigido. O Chelsea United talvez tenha sido um dos jogos mais interessantes do ano, junto com o 3-3 do City com o Real Madrid. O Chelsea chegou a estar perdendo por 3-2 e no final o Cole Palmer fez o que fez. Isso foi uma derrota emocional muito grande para o United, né? Na Libertadores, o Tajeres venceu o São Paulo. Era de se esperar, o Tajeres é um adversário chatíssimo. O que mais que teve na Libertadores? O Galo goleando o Caracas, também era esperado. Uma vitória do Galo por aqui. O Racing venceu o Luquenho. O Cruzeiro empatou com a Católica. Acho que era isso dos brasileiros, né? Na sexta-feira, dia 5. Estou passando rápido para a gente não ficar muito tempo lá atrás, né? Começamos com a segunda divisão da Alemanha. O jogo do Hertha com o Paderborn foi muito bom para gols. O jogo do Rostock com o Wien Wiesbaden também foi muito bom no segundo tempo. Na Alemanha, o Bremen confirmou ambas marcam contra o Frankfurt, esperado. O Bremen vem marcando fora de casa com frequência, mas não marcou agora contra o Leverkusen. E Salernitana Sassuolo também confirmou um jogo bem over. A gente já esperava duas defesas muito frágeis aqui. No sábado, dia 6, principal destaque. O City começou tomando gol do Palace e virou o jogo. Também o City é um time que tem tomado gol fora de casa, né? O Heidenheim e o Bayern, mais uma vez aqui o Bayern chocou o mundo. 2-0 e tomou 3-2. Esse Heidenheim é um time muito bom, muito aguerrido. Estou gostando de ver e vai, na minha opinião, vai permanecer na próxima temporada, né? Não sei se consegue segurar muito tempo por aí.
mas é um time muito bom. O Arsenal passou o carro aqui no Brighton. Curioso como o Arsenal consegue se complicar em jogos que não deveria e vence jogos difíceis que a gente não espera, né? O Milan venceu o Lecce, a Roma venceu a Lazio no Derby della Capitale e deu confiança para a equipe também em relação à disputa da Champions. O Dortmund perdeu para o Stuttgart dentro de casa. O Freiburg perdeu para o Leipzig dentro de casa e o Mainz começou aqui uma recuperação. Eu estou começando a achar que o Mainz vai rebaixar o Bochum ou outra equipe aqui, talvez o Union, o Wolfsburg. O Mainz está demais, com perdão da piada. Na Copa do Rei, o Bilbao tomou o primeiro gol, empatou e venceu nos penais. Na minha opinião, era o time favorito. O Sporting venceu o Benfica no derby, no derby de Lisboa, né? E acabou se distanciando ainda mais na liderança, nesse momento, com 4 pontos de diferença, mas o Sporting ainda joga hoje à tarde? Hoje à tarde, se eu não me engano. Não, terça-feira. O Sporting joga terça-feira no mesmo dia da Champions. E tinha... acho que eu já falei de todo mundo. União Berlim e Leverkusen, que eu imaginei que o Leverkusen poderia se complicar, porque a União Berlim sempre é um adversário difícil, mas o Leverkusen conseguiu a vitória. No dia 7, domingo, era uma grade mais fraca do que na segunda. O United e Liverpool jogando mal, poderia ter matado o jogo no primeiro tempo, não conseguiu, e acabou ficando com um empate apenas no penal do Salah. O Chelsea mais uma vez perdendo pontos aqui para um time de dentro da zona de rebaixamento. E o Tottenham vencendo 3-1 o Forest. Rangers e Celtic terminou com um resultado até bom para o Rangers, né? O Celtic teve na frente, acho que quase que o jogo todo. Foi 1-0, 2-0, 2-1, 2-1, chegou a ficar 2-2, chegou a ficar 2-2. O Celtic teve na frente aos 87, tomou um empate aos 93. Foi até um resultado bom para o Rangers, só que o Rangers conseguiu a façanha de perder para o Ross County recentemente. E isso deu ao Celtic a vantagem de novo. Isso quer dizer que se o Rangers vencer o jogo atrasado, ele vai apenas a 77. O Rangers também, vou te contar um negócio, hein? Pelo amor de Deus. Nos estaduais, o que teve aqui de estadual no Brasil? Que eu anotei aqui, mas acho que não teve muita coisa, não. Ah, teve. Teve 3-1 do Galo para cima do Cruzeiro, concretizando o título do Mineiro. Não sei, eu não lembro se teve... Ah, aqui, ó. O Palmeiras ganhou do Santos por 2-0 e o Flamengo confirmou o título no Campeonato Carioca. O Palmeiras precisava de um gol, né, para empatar a eliminatória e acabou fazendo 2. E o Santos fez até uma campanha muito boa pelo que estava vivendo o Santos, né? Na segunda-feira, dia 8, era uma segunda-feira fraca. A Udinese perdeu para a Inter num jogo onde, sinceramente, a Udinese achou um gol aqui do nada. Chute de fora da área, ninguém pulou. Ficou o Dumfries e o como é o nome do goleiro? Ian Sommer. Olhando para a bola para ver quem ia. Deixa que eu deixo. Gol da Udinese. A Inter acabou virando. Depois ainda teve aquele jogo da Arábia Saudita, acho que foi semifinal da Supercopa. O Al Hilal venceu o Al Nassr e o Al Ittihad venceu o Al Wehda. Depois o Al Hilal venceu o Al Ittihad já na final e foi o campeão da Supercopa, né? Tá impossível o Al Hilal. Eu tô aqui tentando lembrar quantas vitórias seguidas esse time já tá. 35. Então ele venceu o Al Ittihad, foram 36, né? Aqui vai dar para ver, ó. São 35 vitórias seguidas. Caramba, meu. Quem para esse time, meu Deus. Terça-feira, dia 9. Estamos chegando, semana passada já. Arsenal e Bahia. Dessa defesa do Arsenal. Que vacilo, hein? Que entregada de bola pro Leroy Sané. O Leroy Sané puxou o Goretzka puxou o Gnabry, que empatou o jogo, mas o Trossard empatou para o Arsenal lá no finalzinho, depois de um pênalti bobo também para cima do Leroy Sané. Aqui talvez um dos jogos do ano, junto com aquele do Chelsea United, jogaço, né? O Rodrigo jogando muita bola,
mas o City também dando um jeito, mesmo sem o De Bruyne, de se manter vivo, e agora vai ficar difícil para o Real Madrid. Decisão é no Etihad. Vamos ver como é que vai se comportar aqui o time do City. O Fluminense venceu o Colo-Colo por 2-1. Não foi de novo uma boa partida do Fluminense. O Grêmio surpreendeu todo mundo aqui, perdendo para o Huachipato. A situação do Grêmio no grupo é tenebrosa. Tenebrosa. Porque é um grupo com Estudiantes. Se fosse só o The Strongest ainda dava, né? Porque o Grêmio vai provavelmente vencer o The Strongest em casa. Não na casa do The Strongest, mas aqui em Porto Alegre. Porém, o Estudiantes é muito difícil de se enfrentar. E o Grêmio ainda vai enfrentar os caras na Argentina, que é um confronto direto. Se perde lá, o Estudiantes já vai a 7. A situação do Grêmio está muito difícil. O que mais? O Atlético Paranaense goleou o Zuliano. Corinthians venceu o Nacional. E o Argentino Júnior perdeu para o Racing. Eu achei esse placar aqui bem diferente do que eu imaginava, sinceramente. Achei que o Argentino Júnior, que vai muito bem na Copa da Liga Argentina, foi muito mal nesse jogo. Acho que era isso? Sim, era isso. Na quarta-feira, teve o segundo dia de quartas de final da Champions. O Atlético de Madrid fez um primeiro tempo muito bom contra o Dortmund, ou será que o Dortmund fez um primeiro tempo muito ruim contra o Atlético? Tanto faz, né? Mas eu acho que o Atlético poderia ter feito mais no momento que estava melhor. Acabou depois recuando, o Haller deixou o Dortmund vivo para esse jogo da volta. O PSG parecia muito, na minha opinião, estava muito forte emocionalmente o PSG, só que não contava com o Mbappé desligado. Já viu no futebol, quando você desliga o jogador, o Mbappé estava desligado. E aí o Vitinha fez gol, o Dembélé fez gol, mas o Mbappé não participou do jogo. E o Rafinha, do lado do Barcelona, chamou a responsabilidade. No jogo da volta agora, o Christensen, que marcou o 3-2, e o Sérgio Roberto não jogam. Barcelona com uma boa vantagem. São Paulo venceu o Cobressal, o Flamengo venceu o Palestino, o Galo venceu o Rosário Central, o Internacional empatou com o Real Tamoio. Olha aí aquelas cotações, olha a cotação inicial do Inter. Olha aqui. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é cotação do quê? De bilhetinho? Completar um bilhete? Isso aqui é o quê? Uma duplinha? Triplinha? Uma safe? Um bingão? Não? Não é? Esse tipo de odd não tem valor. Mas tem gente que continua discutindo. Eu não discuto por quê? Porque eu sei que eu não ensino, eu não trabalho, eu não falo com pessoas que buscam recreação. Se você assina o meu canal aqui no Clube de Membros, você não está buscando recreação. Não está. Você estava em outro canal. Você busca algo um pouco mais profissional. Tem gente que não gosta de chamar isso aqui de profissão. Eu chamo porque eu sustento minha família com isso. Eu faço isso há 12 anos. Então eu chamo de profissão. Quem não quiser chamar, que se foda. Mas eu tenho certeza que você está aqui por conta de algo mais profissional. Porque se fosse pela recreação, pela diversão, você não estaria aqui. Não estaria me escutando. Eu sou um cara chato. E por isso que eu não discuto. Show de bola. Quer continuar fazendo duplinha, triplinha, bilhetinho, com essas cotações aí? Show. As casas de apostas foram feitas para isso, para tomar o dinheiro dessas pessoas. Por mais que isso gere engajamento. Isso gera engajamento. Postar reels, postar stories, gera engajamento. E muita gente vai atrás disso. Ah, banca grátis. Deixa eu comentar num stories, num reels. Ah, nossa, o cara é foda, ele acertou uma dupla de odd 1,20. Porra, cara. O longo prazo tá aí, né? O influenciador continua, porque ele é bem remunerado na afiliação dele, no grupo VIP dele. Mas e a pessoa que segue? Será que continua? Será que tem vida longa aqui, trabalhando com esse tipo de cotação aí? Enfim. Estou tomando remédio, não posso me estressar.
Fortaleza venceu 5-0 o Potosí e o Racing meteu 3-0 no Bragantino. Já era esperado que o Bragantino tivesse dificuldade na Argentina. No nocaute da Copa do Nordeste, o Bahia venceu o Náutico e o Sport eliminou o Ceará. Eu acho que é jogo único aqui, tá? Posso estar enganado, mas eu acho que é jogo único. Depois, na quinta-feira, dia 11, o Leverkusen venceu o West Ham 2-0. Aqui o West Ham fez o que não podia, que era o que eu temia. Se fechou demais, recuou demais, achou que dava para segurar e quase deu. Mas agora, meus amigos, com 2-0 fica difícil. Vamos ver o que o Leverkusen vai arrumar na Inglaterra, né? O Benfica venceu, como era esperado, o Marseille. O Liverpool tomou um cacete da Atalanta. Uma hora não vira, né? E aí não virou. Também não virou agora contra o Crystal Palace. Uma hora não vai virar. O Klopp falou que ia dar uma resposta e a resposta não veio. Enfim, o Liverpool parece que perdeu um pouco o rumo na parte física e também está perdendo muita grande chance, muito gol. E agora é difícil, né? Porque o City só depende dele para ser campeão na Premier League. O Liverpool precisa recuperar um resultado muito complexo contra a Atalanta em Bérgamo. Leva titular ou não leva titular? Difícil, né? Situação complicada. A Roma conseguiu um excelente resultado contra o Milan. Tem o jogo da volta agora no Estádio Olímpico. Na Conference League, o Olympiacos meteu 3 no Fenerbahçe. Vitória Pilsen, que era favorito, não venceu. O Fiorentina, que era favorito, não venceu o Vitória Pilsen. O Aston Villa venceu o Lille 2-1. Achei que o Lille poderia complicar um pouco mais a vida do Villa por aqui. O Botafogo ficou barato esse jogo para o Botafogo. Acho que a LDU não acionou tanto o acelerador assim como eu imaginava. Fez um gol cedo e depois não ficou em cima, deixou o Botafogo vir. Acho que foi uma vitória já esperada, porque jogar lá é muito difícil, mas eu esperava mais da LDU. O Botafogo é outro que se complicou pra caramba nesse grupo. Pega ainda o Universitário no Peru, pega o Barranquilla na Colômbia, né? Acho que o Júnior Barranquilla é da Colômbia. E recebe a LDU em casa. No grupo do Flamengo, o Bolívar venceu o Milionários, o Palmeiras venceu o Liverpool, do Uruguai. O River finalmente venceu, né? Contra o Nacional. Cruzeiro. Oh, meu Deus. Olha aqui a cotação do bilhete aí. E no Liverpool? Bilhetinho, 1,30. Que pena, né? Ficou por um bilhetinho. E o Cruzeiro? Rapaz do céu. Onde estava essa odd do Cruzeiro depois do 3-0? Jesus. É a vida. O Deivinho fez 2 aqui na vitória do Cuiabá sobre o Metropolitanos. O que mais que tinha? Era isso, né? Era isso na quinta-feira. Vamos para sexta, dia 12. Tá chegando. Já é o final de semana. Agora já estamos no pós-planejamento certo. O Betis complicou a vida do Celta, mas o Betis não vinha bem. Destaque aqui para o Fekir, que volta de lesão. A Lazio meteu 4 na Salernitana. Isso aqui já era esperado. Era o mínimo que a Lazio podia fazer. O Augsburg, em excelente fase, complicou a vida do Union. E, de novo, eu tô achando que o Mainz vai rebaixar alguém. Esse alguém eu não sei quem é, mas tá aqui entre Gladbach para baixo. Gladbach, Bremen, Union Berlim, Wolfsburg. Sei. E esse Augsburg, se bobear, ainda pega uma vaga na competição europeia. Tá muito bem o time. Ó, se você pegar os últimos jogos do Augsburg, vitória contra o Freiburg, Darmstadt, Heidenheim, Wolfsburg, Greuther Fürth no amistoso, empate contra o Colônia, adversário direto. Pelo menos do Mainz, né? Perdeu para o Hoffenheim 3-1, parecia que ia perder o fôlego, 2-0 no Union Berlim. O que mais? Na segunda divisão da Alemanha, o Hertha meteu 4 no Rostock e ainda sonha em chegar perto do Fortuna. Faltam 5 rodadas. E o Furt venceu o Kaiserslautern. O Kaiserslautern, que está na final da DFB Pokal contra o Leverkusen. E vocês não estão vendo, mas ele está aqui, ó, em 17º, aqui embaixo. Dá para sair? Dá.
Mas tá difícil. Tá difícil. O que mais? Teve o Gil Vicente com o Sport. O Sport meteu 4 no Gil Vicente no primeiro tempo. Não teve gol do homem. Acho que o homem nem jogou, né? O Jóqueres jogou. Teve nota boa, mas não jogou. Mas não marcou gol. Sabadão, dia 13. Gladbach e Dortmund. Dortmund quase se complicou. Foi um jogo esperado de ambas e 2,5 aqui. Geralmente é assim entre eles, né? O Dortmund ficou com um homem a menos desde os 55. A DM tomou o segundo amarelo, mas o Gladbach não aproveitou. Péssima fase do Gladbach. De novo, ainda acho que o Gladbach pode ser rebaixado aqui no final das contas. O Bayern venceu protocolarmente o Colônia, ajudando ainda mais a empurrar o Colônia para a segunda divisão. O Colônia que é um dos maiores campeões da segunda divisão. Vai voltar para onde sabe jogar, tá? Mas isso não adiantou nada. Com a vitória do Bayern e também a vitória do Stuttgart, ainda assim o Leverkusen foi o campeão. Bochum e Heidenheim ficaram no 1-1. Resultado bom para o Heidenheim, né, que se manteve na parte de cima. O Leipzig venceu. Foi bom para o Leipzig porque ele se manteve na frente do Dortmund. E aqui é o que eu falei para vocês. Ó. Mais uma goleada do Mainz. O Mainz vai aprontar nesse final. Mainz vem de 4 jogos de invencibilidade. Depois de tomar aquele 8-1 para o Bayern, os caras acordaram. Talvez tenha feito até bem para os caras, né? O Porto empatou com o Famalicão. A oddzinha do Porto. Cotaçãozinha do bilhete. Porto não jogou nada no início. Não, acho que não tinha padrão para back favorito aqui. Empatou com um gol contra. Também não tinha tanto padrão. Tomou outro. Jogou bom. Pelo menos não era para tomar gol aqui, pelo que eu estou vendo do primeiro tempo. Não foi um primeiro tempo tão forte assim do Porto, com poucas finalizações. O Famalicão chegando bastante. Então, pelo menos dava para ele ter evitado tomar esse prejuízo no trade. Acho eu. Depois você me comenta aqui para mim. Ó, Celtic venceu o St. Mirren 3-0 e essa vitória botou o Celtic na liderança de novo, porque o Rangers no domingo, a gente vai falar disso, se complicou. O PSV venceu o Vitesse e eu acho que já foi campeão, né? Faltando 8 rodadas, é possível, mas é muito difícil para o Feyenoord. Então está praticamente definido. Na Itália, no derby de Turim, 0-0. Na Espanha, o Barcelona venceu o Cádiz, o Real Madrid e o Mallorca. Achei que o Real Madrid podia se complicar um pouquinho mais. O Tchouaméni, que não joga contra o City, fez o gol. O City goleou o Luton Town. O Newcastle goleou o Tottenham. O United e o Bournemouth ficaram 2-2. 2 gols do Bruno Fernandes. No Brasileirão, Criciúma 1-1 com o Juventude. O Internacional venceu o Bahia. Estreia do Borré. Fluminense 2-2 com o Bragantino. O Fluminense me pressionou no final. Quase ganhou. E o Fortaleza venceu o São Paulo por 2-1. Primeiro favorito que se complica, né? No Brasileirão. No domingo, dia 14, começamos com Liverpool e Crystal Palace. Cotaçãozinha do bilhete. Cotação de completar bilhete. De fazer múltiplo, de fazer duplinha. Liverpool jogou alguma coisa no início? Não jogou. Eu acho que tomar esse gol do Crystal Palace aqui não era possível no trade, tá? Eu assisti o jogo. Agora, o Liverpool só começou a crescer quando ele parou de deixar o Crystal Palace pressionar alto. Foi muito difícil de ver, e é raro acontecer, o Liverpool permitindo ao adversário o pressionar na saída de bola. Geralmente quem faz isso é o Liverpool. Então a principal característica de leitura de jogo de superioridade do Liverpool não estava aparecendo, que era pressão alta na marcação. Pelo contrário, estava acontecendo o inverso, era um multiverso. Então não era uma posição boa ficar a favor do Liverpool. Além disso, o Liverpool toma muito gol no início, né? A gente fala isso direto. No PDF de apoio tem lá essa informação. Então acho que tomar esse gol do Liverpool aqui não era possível. Agora, se você buscou a virada do Liverpool com uma cotação mais alta, eu não te julgo. O Liverpool perdeu muita chance. Deixa eu ver de grandes chances aqui. Ó, grandes chances. O Liverpool perdeu 4. Só de grandes chances perdidas. Então eu não te julgo, o Liverpool poderia ter ganhado de 3-2 esse jogo. O que vale aqui é o quê? É a cotação que você trabalhou essa recuperação. Pegar essa virada a 1,50, 1,60 não vai te trazer lucro. Você vai ter que buscar uma cotação mais alta. Se você buscou essa cotação de virada a 2, 2,20, 2,50, 3,
Pode ter sido bom. Ah, Theo, mas deu prejuízo. Lembra que eu falei lá no meio do vídeo? Convive com prejuízo, cara. A partir do momento que você toma a atitude de trabalhar numa estratégia de recuperação de resultado, de virada, o favorito às vezes não vai virar. O time não vai virar. Vai acontecer de você pegar vários prejuízos em sequência. Mas você está numa estratégia onde você convive com prejuízo com frequência para ter lucro lá na frente. Mas você só vai ver o lucro, você só vai colher o que você está plantando se você tiver emocional. Se num jogo você faz uma coisa, no outro você faz outra, você está fazendo 2 métodos, você não está fazendo um. Então você vai colher diferente. Não adianta você querer plantar laranja e colher morango. Então quando você tem uma metodologia cercada por estratégia, por definição e característica, você tem que seguir aquela porra. Então eu só trabalho virada, piriri, pororó, pororó, com cotação acima de X. Então você vai fazer isso. Porque se você trabalha com cotação Y, Z, você está fazendo 2, 3, 4 metodologias. Você está plantando laranja querendo colher pêssego. É diferente. Tá bom? Então, se você trabalhou com cotações mais altas, eu não vejo problema aqui, desde que esteja dentro da sua metodologia. Não adianta também tu pegar o celular na mão, eu não estou com o celular aqui, mas tu pegar o seu software e falar assim, hoje eu vou trabalhar a virada do livro. Mas peraí, você está trabalhando porque você vai criar uma metodologia, você está testando ou você está indo na moda caralho? Igual a gente fala aqui na obra, né? Moda caralho. Moda caralho é... Foda-se. Hoje eu vou fazer. Acordei. Tô a fim de trabalhar virada hoje. Se for na moda caralho, esquece, cara. Porque o seu lucro ou o seu prejuízo ali não vai dizer nada. Você não consegue mensurar. Porque à medida que você começa a fazer sempre, você fala, opa, eu tenho uma taxa de acerto quando eu entro a partir do minuto 60 de X%. Com essa taxa de acerto, a minha odd para ficar no 0 a 0 é 1 e blau ou 2 e blau. Se eu conseguir pegar uma cotação mais alta, eu vou ter lucro. Mas se você só vai na moda caralho, seu resultado vai ser a moda caralho. Entendeu? Se você tentou buscar a virada do livro, eu não trabalhei esse jogo porque eu não estava nos mercados por conta desses problemas. Mas eu provavelmente trabalharia a virada do livro aqui, dentro da minha estratégia de recuperação de resultado específica, com odd tal e tudo mais. O que você não vai ganhar dinheiro é isso aqui. Ó. Pegando esse tipo de cotação aqui e deixando correr. Infelizmente. Entendeu? Ó, tem até o SofaScore ajudando a gente aqui, ó. Deixa eu subir aqui para você ler. Mas não sei nem como é que eu faço isso aqui. Acho que é assim, ó. 1,20. Quando a probabilidade é 1,20, a porcentagem de vitória é 83%. Então significa que, olha só, o SofaScore está dizendo, não sou eu. Está dizendo o seguinte, que quando uma equipe entra com uma cotação de 1,20, ela tem 83% de chance de vencer o jogo. Se você trabalhar numa equipe que vence 83% dos jogos, você vai ficar no 0 a 0. Porém, olha o que ele conclui aqui. Mas esta equipa, no caso aqui está em português de Portugal, por norma, ou seja, na maioria das vezes, vence 79% dos jogos com essa probabilidade. Então, sempre que o Liverpool joga com 1,20, ele vence 79%. Para você ficar no 0 a 0, ele teria que vencer 83%. Isso significa que apostando numa odd de 1,20 do Liverpool, você está perdendo dinheiro. Não sou eu que estou falando. Ok? Ah, mas domingo passado ele ganhou. Beleza. Eu não estou falando aqui de curto prazo. Estou falando de longo prazo. Entendeu? Porque quem pensa em curto prazo é quem gosta de diversão, entretenimento. Mas quando você está aqui toda semana, você não está buscando isso.
E quando você pensa em algo profissional, você tem que começar a pensar nisso daqui. Ok? Show? Olha aqui o Arsenal. Olha a cotação do Arsenal. Entendeu? Olha como é que é diferente, ó. Quando as probabilidades são 1,25, a porcentagem de vitória é de 80%. Mas essa equipe, por norma, vence 85% dos jogos com essa probabilidade. O Arsenal dá lucro se você trabalhar ele nesse cenário com odd de 1,25. Só que aquele lucro pequenininho. Pequenininho. Mas pelo menos não é prejuízo. Isso é o mínimo que você tem que fazer antes de pegar essas cotações amassadas. O Arsenal dá lucro. Ó, ele vence 85% quando ele está com cotação de 1,25. Por norma, se você tivesse uma 80%, você já teria um 0-0. Então ele te dá um pouquinho de lucro, mas ele dá. Já o livro te dá prejuízo. Ok? Estamos combinados? Então vamos tomar um pouco de cuidado com isso, por favor. A Real Sociedad não venceu o Almeria, também com uma cotação de 1,30. Tá? Gosto sempre de frisar isso aqui, né? No caso do Aston Villa, com o Arsenal, nem mencionei. Mas o Aston Villa é um time que complica na maioria das vezes os times adversários, e o Arsenal aqui no segundo tempo foi engolido. Então, infelizmente agora o Tubarão sentiu o cheiro de sangue, como o pessoal usa esse termo, né? E o City só depende dele para ser campeão. Vai ser difícil tirar esse título do City, até porque na tabela de classificação eu acho que o City só tem mais o Forest fora de casa e o Tottenham fora de casa. Tottenham até é um adversário chato. Agora, o resto, eu acho que o City dá conta. O Leverkusen foi campeão para cima do Bremen, bem tranquilo, por 5-0. A torcida invadiu o estádio, foi uma festa bonita pra caramba. Pela primeira vez, o Leverkusen foi campeão alemão, do campeonato alemão, né? O Freiburg venceu o Darmstadt e ajudou a praticamente já rebaixar o time do Darmstadt. A Roma e o Udinese, o jogo foi abandonado, encerrado. Tem muita gente perguntando o que vai acontecer com esse jogo. E o meu dinheiro depende de como a casa de aposta ou a exchange interpretar. Se foi chegado num consenso, e eu acho que foi chegado num consenso aqui, de que esse jogo encerrou, provavelmente vai permanecer como está os mercados. Se o jogo for jogado daqui, se eu não me engano, 48 horas no máximo, pode ser que o mercado continue aberto. Porém, se o jogo foi desconsiderado, se ele foi abandonado, aí na maioria das vezes eles devolvem e cancelam todas as apostas. Depende da interpretação de cada casa de aposta, tá? Depende muito, mas tem que ver o que está na súmula, ainda não consegui ver isso daí. A Inter de Milão estava vencendo o Cagliari por 1-0, tomou um empate, chegou ao 2-1 e tomou um empate. O Napoli, 2-2 com o Frosinone, e o Sassuolo chegou a estar vencendo o Milan aqui por 3-1 e tomou um empate. Péssimo resultado para o Sassuolo, por mais que seja um adversário muito difícil, para o Sassuolo que está brigando contra o rebaixamento foi muito ruim. E para quem gosta de superstição, né? Todos os jogos empatados aqui na Itália. No Campeonato Brasileiro, para a gente encerrar, o Galo jogou também. O Atlético Mineiro, meu Deus, aqui, tô olhando para cá e olhando para cima. Empatou 0-0 com o Corinthians. Foi a estreia do Galo, né? Foi. O Atlético Paranaense goleou o Cuiabá. O Vasco venceu o Grêmio, teve polêmica nesse jogo com o VAR. O Flamengo venceu o Atlético Goianiense com, nossa senhora, polêmica nesse jogo aqui não faltou. O juiz completamente perdido. Deu um vermelho aqui no lance com o Pedro, interpretou como falta de último homem, puniu o Atlético Goianiense. Não sei se, enfim. Ali até contestava, mas o lance do Bruno Henrique no final, não sei, cara, foi uma situação assim bem estranha. O Campeonato Brasileiro esse ano, de novo, parece que vai ser marcado por muito VAR. E esse jogo aqui teve, acho que foram quase 2h30 de jogo, só de acréscimo, né? Além disso, o Atlético Goianiense teve
Um gol anulado, um pênalti perdido, quase virou o jogo e ainda acabou perdendo no final. Impressionante. Cruzeiro e Botafogo, 3-2 para o Cruzeiro, mais uma pressão para cima do Botafogo, né? O Cruzeiro tinha tomado um empate na Sul-Americana, mas minimiza um pouquinho com a estreia em vitória no Brasileirão. Acho que é isso, né? Vamos agora pro... Aliás, acabou. Segunda-feira agora ainda não começaram os jogos. É isso, meus amigos. Então conseguimos, em 55 minutos, eu consegui limpar esses jogos que tinham para trás. Espero não atrasar novamente. Na sexta-feira a gente fala sobre essa semana. Daqui a pouco começa o Galatasaray com o Alanyaspor, Atalanta e Verona, Chelsea e Everton. E é isso. Muito obrigado pela sua companhia. Não deixa de comentar aqui embaixo como é que foi esses jogos todos aí para trás. Não sei se você vai lembrar. Eu sempre gosto de verificar os comentários. E toma cuidado com essa questão de endeusar lucro e ter medo de prejuízo. Né? Se você ainda é uma pessoa que tem esse problema em tomar prejuízo, verifique a sua gestão. Não tenha a pressa por crescer, a pressa e a influência que tem as redes sociais nisso. Né? Eu detesto utilizar a rede social, eu utilizo só para o trabalho. E quase nunca estou por lá. Inclusive, você já mandou mensagem para mim no Instagram, me desculpa, mas eu não olho, eu não vejo Instagram. Se você é influenciado por esses influenciadores, com carro, com casa, com vida dos sonhos, saiba que aquilo ali, além, obviamente, de ter muito tempo envolvido, tem afiliação, tem venda de grupo. As pessoas não ganham dinheiro ali só nas apostas. E como você é influenciado por isso, isso causa em você o quê? Uma pressa. E essa pressa faz com que você se perca na gestão. Então, para você crescer de maneira natural, é igual o bodybuilder, né? Existe o caminho mais... A diferença é que aqui o caminho mais curto é o caminho da morte. No bodybuilder, acho que você ainda consegue sobreviver se você tomar muita bomba, né? Pelo que o pessoal fala. Mas você corre o risco. Aqui não. Aqui, se você quiser tomar um caminho mais curto, a sua banca vai pro caralho. Não adianta. Então, se você quiser ser natural e não fake nerd, você precisa ter paciência. Tá bom? Eu acho que é a conexão mais fácil que eu tenho para te fazer. Você tem que ter paciência. Ah, eu queria crescer um pouquinho mais rápido. Aí você vai mexer na tua gestão. Ou você vai depositar um dinheiro que você não sabe trabalhar ainda. Porque níveis de dinheiro exigem níveis de emocional, níveis de controle. E às vezes você não está preparado ainda. Não quer dizer que você seja ruim. Quer dizer que às vezes você não sabe lidar. Lidar com uma banca de 10 mil, de 100 mil, de 500 mil. São níveis diferentes. São níveis diferentes. Tá? Cada um tem o seu tempo para chegar lá. Só exige tempo, não adianta. Beleza? Vejo vocês na semana que vem. Um grande abraço, obrigado pela companhia e até a próxima.